Quem começa é a Mônica, você começa. Eu começo o quê? Você vai começar dizendo assim: bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou a Mônica. Eu sou o Cascão. Eu sou o Cebolinha. É pra acabar mesmo. Querem fazer isso ou não? Pode ser. Nossa, tá bom. O Cascão, Cebolinha, o que isso vai ser? Franjinha. É o Humberto, aquele mudo, sabe? É boa, boa. Esse é o Humberto. Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Meu nome é Mônica. Meu nome é Cascão. Meu nome é Cebolinha. E esse aqui é o Humberto. Né? Nosso amigo que é mudo. Não resisti. Não, mas agora falando sério, agora eu sou o Ivar, vocês já sabem. Eu sou o Marcelo. Salve, eu sou o Arthur. E estamos aqui novamente com a Mônica. Oi. E com uma vodka preta. Como é que chama? Blavod. Blavod. O que você tá tomando, Arthur? Você tava Blavod. tomando? Martini. Fala disso, eu vou pegar mais um pouco. A Mônica não tomou nada? Era um Não? licor de laranja, não sei o nome. É um grão, qualquer coisa. Não. Aquele estranho ali, ó. É um Gramei, no negócio tá escrito ali. E o Ivar tomou o quê? Eu biquei um pouco do Marcelo, um pouco da Mônica, tomei a vodka preta e um pouquinho do licor de laranja. E o Ivar tá bem. Ele misturou Tá tudo. ótimo. Tô bem bêbado. Tô bem chapado. Como eu não tenho hábito de beber, qualquer golinho assim já me deixa de fogo. Se o Ivar fermenta Guaraná, imagina com Bebida de verdade. lado. Falar em bebida de verdade... Mas é tudo para o bem da Terceira Terra, tudo para o bem do podcast. o Ivar só bebe pra gente aqui, pra poder gravar melhor, né? Pra dar aquela lubrificada na gravação. Sem maldade. E o que a gente vai falar essa semana, Ivar? Nós vamos falar essa semana dos chamados props, ou acessórios para serem usados durante partidas de RPG. Tem outro nome pra isso, não tem? Tem? Faça você mesmo. Acessórios personalizados. Não, tem aí, um outro nome. Ao invés de acessórios, tem outro nome. É objeto de cena. Isso é pra teatro, né? Objeto de cena. Então, a diferença entre um prop e um objeto de cena é que o objeto de cena você não mexe nele e o prop você mexe. Se tem entendeu? Se tem a mesa tá com garfo e prato e os atores não mexem, é um objeto de cena. Se eles manipulam, é um prop. Então vamos, pra acabar a discussão, faça você mesmo, vai. Como utilizar, como fazer e montar esses objetos Coisas de cena para a sua ou campanha. props. Eu descobri que eu uso bastante, né? Eu achava que eu não usava, achava que Isso é o que mais usa, Você traz a cara. mala cheia, caixa de coisa aqui, você acha que você não usa? Você é catal. Bom, com que prop que a gente vai começar? O mais simples de todos é miniatura, né? Miniatura, Assim. vamos começar com esse. Miniaturas, antigamente tinha aquelas de metal, de chumbo. Eu tenho. As de papel que hoje, com até um brush, um pente, dá pra fazer. Isso eu fazia no AD&D, eu fazia as miniaturas no Paintbrush mesmo. Eu escaneava do livro dos monstros, imprimia aquele triângulozinho, que nem do D&Dzinho da Grow, fazia aquele triângulozinho. Hoje tem umas mais sofisticadas, né? Tem um... Como é que chama? É token. Paper Heroes, que chama? Que é uma Heroes. série... Isso. Paper Heroes. Que você imprime, eles têm até frente e costa, tem umas Isso. figuras, assim. Steve Jackson fez um caderno disso aí, que no Brasil foi publicado como Herói de Papel. A Jambô, ela reeditou isso daí. Também é? tem. Eu Massa. comprei uns Paper Heroes. E o próprio RPG Quest tem também, né? Bom, então, Deu débito. miniaturas, essenciais ou dispensáveis? Depende do sistema. Quarta Então, edição, essenciais. Não tem como jogar sem, né? Não tem. Apesar de que eu fiquei muito surpreso, a gente tá jogando a D&D, né? Alternando nas quartas-feiras. A gente precisa terminar, eu tô E- louco pra terminar. Muito boa aquela aventura. Os ouvintes vão ouvir. Eu passei a vida inteira jogando a D&Dzinho da Grow, depois a D&D, depois a D&D terceira edição, com miniaturas. A gente tinha, né, umas miniaturinhas de chumbo, mas a grande maioria eu reaproveitava do D&Dzinho, ou fazia, como eu falei. E depois, na terceira edição, os livros da terceira edição me deram a ideia de fazer aquela ficha. Sabe, um pedaço de plástico com o desenho da criatura. Tipo assim, a Que miniatura são os- 2D. Que são os tokens que eles chamam Isso, os assim. tokens, isso. E um bando de velho careca, assim, lendo um livro no seu jogo. E eu achei aquela ideia muito mais prática do que fazer. Então, assim, eu estranhei bastante quando vocês falaram que vocês... E muita gente na internet falava que... porque agora é obrigado... Que agora tem que usar miniatura, porque o D&D, quarta edição, trouxe miniatura de volta. Eu estranhava tanto aquilo porque miniaturas nunca saíram do meu jogo de D&D.
Eu acho, ó, Os eu livros acho... nunca entraram, na verdade. A não ser quando eu jogava o Dragon Quest, que era aquele D&Dzinho simplificado, porque a caixa já vinha com todas elas e elas eram feitas de papel. E também, Marcelo, se você pegar a versão traduzida do AD&D no Brasil, nunca se falava em miniatura. Os livros não tinham menção à miniatura. Porque teve uma mudança da segunda edição para a segunda... Desculpa, do AD&D primeira edição para o AD&D segunda edição, teve uma mudança em que eles deixaram de contar as coisas em polegadas, porque era do mapa, e passaram a contar em metros. Então eles deixaram de dizer, realmente, né? Eles deixaram de dizer, olha, agora é obrigatório a miniatura. Mas até em GURPS, quando é uma aventura mais combativa, geralmente a aventura de GURPS Supers não tinha como jogar sem nem que fosse fichinha do War para dizer onde estão seus personagens. Porque era um porre estabelecer onde estavam os personagens na aventura de combate. Porque a função das miniaturas é justamente essa que você falou. Eu não sei, eu joguei duas campanhas de Supers também, só no papo, sem miniatura. Então, mas era confuso. A gente usava dado. Não. Mas Depende da narrativa do mestre. Então é possível não usar miniaturas. Eu acho que sim, quando elas não são, por exemplo, indispensáveis ao jogo. No caso da quarta edição, a terceira também eu acho que elas são indispensáveis, porque senão você perde muito feat, muito talento, que é dependente de tabuleiro, posicionamento, essas coisas. E sabe o que é o outro problema da terceira edição? E da quarta edição também, se você tentar jogar essa miniatura, os outros jogadores, eu tentei. Nas primeiras, como eu quase não tinha miniatura, os primeiros 2 jogos de D&D, eu tentei, sem miniaturas. Do lado dos jogadores. Do meu lado eu tinha uma versão minimizada do mapa em que eu marcava tudo. Você não envolve os outros jogadores. Só aquele jogador que está na ação está envolvido. Os outros estão conversando. Não é quando você está na mesa com 6 pessoas. Quando você tem um negócio na mesa, é visual. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo. Mas num jogo que é focado em combate, que nem o D&D, né? Sim. Hoje, os ouvintes, e nós também, temos a maravilhosa ferramenta da internet, que você coloca qualquer tipo de imagem lá no Google Images, vem trocentas imagens, a pessoa pode só pegar, recortar no Paint e imprimir, beleza, né? Na nossa época não, né? Isso mesmo, meu jovem. Hoje em dia é tudo muito fácil. Essa juventude, que esses Photoshop, essas coisas que eles fazem aí. Na nossa época era borrachinha, pedaço de tampa de caneta. Papelzinho amassado, tampa de caneta pra indicar onde é que tava o inimigo. Dado, aquelas pedrinhas de vidro, aquelas continhas de vidro. Qualquer coisa, né? Então hoje ficou muito mais... E eu gosto muito do jeito que você faz com isopor, para ele ficar com uma base um pouco mais elevada, né? O Marcelo, ele pega um isopor, imprime a miniatura e coloca em cima do isopor para você conseguir aquilo que eu costumo usar ele. sempre nos jogos nos eventos. Porque eu não corro risco, aquele isopor pode perder, eu não corro risco de perder minhas miniaturas, né? Outra dica que pode ser feita também, quem tem um pouco de habilidade, tem uma serra em casa e um pedaço de cano de PVC, é fazer a base com caninho de PVC. Você pega o caninho de PVC, corta um anel de caninho de PVC e faz um sulco em cima do anel. Que aí você pega o papel e coloca em cima. Isso é bueno, legal. Ele vira uma basezinha para você andar com ele. Eu não estou lembrando agora quem foi que escreveu. Tem uma matéria no Notícias da Terceira Terra sobre como montar esse tipo de miniatura. O padrão One Monk, que é uma produtora de miniatura. Tem essa matéria, eu vou colocar na show notes. Uma outra maneira legal também, que eu estou tentando lembrar onde foi que eu vi. Eu não consigo lembrar, foi recentemente, mas a pessoa estava fazendo marca-livro. E eu achei aquela ideia fantástica fazer miniatura. Pega uma garrafa PET, sabe aquele meio da Coca-Cola, onde tem o logo? Sim. Você arranca aquilo, corta aquilo, que é bem liso. Deixa esticar, põe, sei lá, no fogo. Baixo. No fogo, passa um ferro em cima que ele fica reto. Alguma coisa assim, para deixar reto. Aí o que você faz? Você imprime sua miniatura. Coloca... pega um pedaço, desenha, faz o círculo, né, que eu uso na terceira edição, por exemplo, com os tokens. Imprime aquela miniatura, faz o círculo, coloca dentro daquele plástico, dobra o plástico em cima de si, segura com uma pinça, aí você corta o plástico em círculo, vai ficar o círculo um pouquinho maior do que o papelzinho, certo? Aí você passa no fogo. Você pode usar, uma maneira que eu vi na televisão, a mulher usando aquele pirógrafo. Entendeu? Sei. Você circula com o pirógrafo. Só que para quem não tem um pirógrafo, e o pirógrafo é caro, uma coisa que dá certo é você cortar mesmo, segurar com uma pinça e passar um isqueiro, por exemplo. Mas não fica tão legal quanto o pirógrafo. Acho que é melhor do que o isqueiro, ele pode
Não, Não faça isso em casa, criança. Não, a PET com fogo muito forte, ela dobra, igual o pelo, sabe? Então, mas com o pirógrafo, como você você dobrou de um lado e do outro, ou seja, tem um lado da PET Fez querendo um virar para um envelope lado. de plástico. Exatamente, você faz envelope de plástico. E aí você passa o pirógrafo, ele sela. Não vai ficar perfeito, não vai ficar retinho, mas aí você deixa numa base de novo ou passa no Não, mas o que eu ia falar, em vez de colocar direto no fogo, pega uma faca. Mas não pegar a faca da sua mãe, que você usa todo dia, pega uma coisa usada, esquenta ela e passa em volta. Entendeu? Também dá. O importante é você selar o papel dentro dos dois. Né? Ô, mãe, aquela faca que eu falei que perdi, olha, você já sabe o que aconteceu com ela. Tá cheio de rebarbinha de plástico. Eu prefiro isopor, porque o isopor a miniatura fica altinha. Né? Você faz uma basezinha dessa, é difícil pegar a miniatura no mapa. Essa miniatura com isopor fica altinha. O problema do isopor é que ele é muito leve. Então, assim, bater um ventinho, velho, sai voando tudo as miniaturas. Não, isso é verdade. É que eu sempre preferi fazer ou com origami ou com biscuit. Legal. Com biscuit é uma boa também. Exatamente. Com biscuit é uma boa. A questão do biscuit, a massa você compra pronta, você faz? Compra. Ou você faz, velho, dá pra fazer em casa. Dá pra fazer em casa, ou você compra pronta também. Ai, que preguiça comprar biscuit pronto. Não, mas aí, por exemplo, depois que você modelou, é que eu nunca mexi com isso, tenho curiosidade até. Depois que você modelou o que você quiser com o biscuit lá, você tem que, você deixa secar ou você cozinha? Não, o que você faz? deixa secar, ele endurece normal, não precisa colocar em forno nem nada. E aí você usa o biscuit colorido com corante, ou você mesmo pinta depois com né? tinta. Só que assim, demora pra secar, viu? Demora quanto? Uns 2 dias? Uns 2 dias. Depende, no clima de Ribeirão é um dia. Que seja, enfim, é menos de uma semana. Bem menos. Então tá. Aí tá aí uma outra opção também, fazer massa de biscuit também qualquer página da internet ensina. Sua mãe ou sua irmã mais velha te ensinam a fazer massa de biscuit. Sem dúvida. Eu falei um próprio, agora o Ivar fala outro. Eu vou continuar aqui. Vamos continuar falando de O miniaturas? Ivar tem uma lista. São coisas que eu não quero esquecer de falar. Tá? Vamos continuar falando de miniaturas? Tem um site, até já passei pro Marcelo, acho que ele gostou, porque ele comprou coisa de lá. Cara, muito massa. Nossa, a hora que eu mudar, em 2011, eu vou encher um quarto daquilo. Muito louco. É um site chamado... Vamos falar sobre isso sem dizer o que é? Tá. Difícil, hein? Mas é um negócio que você pega, você compra, você baixa, e você imprime, recorta e monta. Isso pode ser qualquer coisa. E é tridimensional, cara. É muito legal. E a qualidade da ilustração, Não, cara. são miniaturas que ele falou, mas são miniaturas que você... Não são bem miniaturas de 3D, personagens. não são cenários, na verdade. Cenário 3D, cara. É cenário. Eu comprei o kit básico que vem com castelo, torre, portão. Que mais que vem? Torre de homenagem, aquele negócio do meio lá, como é que chama o... E o pátio. Aquelas casinhas do meio, aquelas casinhas do meio do pátio. As portas, vem tudo. O mais legal disso é que eles estão com um mecanismo tão interessante que você consegue... Você baixa, por exemplo, eu quero o módulo básico. Você vai imprimindo parede, vai imprimindo telhado e a miniatura que você monta, o diorama depois que você vai colocar isso aí, tem suportes, tudo feito de papel, para você encaixar as colunas da casa ou do castelo, do que for, e depois você vai encaixando as paredes. Fica tudo assim, você pode fazer uma casa em L, uma casa quadrada, quase retangular. Um Playmobil, né? Como é que chama o site? É worldworksgames.com. Vai estar no show notes depois, né? Sim, é muito barato, de altíssima qualidade. Todos os mapas vêm com hexágono, não, eles vêm com quadrados. A versão limpa. Versão limpa, versão com hexágono e versão com quadrado. Isso. Tá? É o padrão de uma polegada. Você usa o que você quiser. Eles recomendam imprimir na qualidade mais alta da sua impressora. E vale a pena. Papel gloss? Não, eles recomendam no papel... Couché. Não, papel cartão, papel tipo cartolina. Quantas gramas? 120 gramas? Não, eles falam... Agora eu não lembro. Enfim, é um papel pesado. Eu vou imprimir com 180 gramas. Porque eu quero bem grosso mesmo. Acho que até 120 tá. Quem tiver interesse também e não quiser gastar com isso, nos próprios netbooks do site... Da Diamond? Tem castelo, casa, tudo lá pronto para a pessoa baixar. Só que tem um problema que ele vem com, marca d'água, né? Vem a marca d'água do RPG Quest, que são os próprios do RPG Quest. Então, mas é que da Diamond são muito bons, mas são mais simples. Esse WorldWorks Games, primeiro que você compra com nível de complexidade. Isso. Vai de 1 a 9, 1 a 12 o nível de complexidade. Não tem o 1, na verdade, o mínimo é o 3, né? Sim, no mínimo 3, porque
quanto trabalho você vai ter para montar aquela miniatura inteira ou aquela cidade inteira. Mas duas coisas legais, eles têm um módulo, os mais modernos estão vindo com essa tecnologia que eles têm, que é tudo modular. Você monta as paredes, monta o suporte, monta o telhado e você vai encaixando tudo. É muito melhor para guardar depois. Você só desencaixa, empilha e está guardado. Não dá para saber o que a gente está falando se você não entrar no site e ver. Eles têm lá, quando eu comprei, o que tinha acabado de lançar, era, como é que chamava? Dungeons of Fire? Um negócio assim, um negócio do vulcão. Era uma dungeon tridimensional, velho. Mas assim, sabe o que é tridimensional mesmo? De ter embaixo um fosso que os personagens podiam passar lá eventualmente, dava a volta um monte de sala, aí depois por cima passava uma ponte, sabe? O mapa parecia um... Tudo com escada e você vai montando isso aí. E assim, você pode ir montando conforme a aventura ou não? Pode. Legal, é tudo encaixável. Você fala. E não é caro. Pro nível de complexidade, pro nível de perfeição, assim... Um módulo básico você pagou vai ser $15. Impressão, né? Não. Eu paguei, eu comprei o kit básico deles. Mas é que veio um... quanto é que foi que eu paguei? $8,95? Alguma coisa assim? Foi um negócio $8,95 ou $9,95. Eu sei que eu paguei pouco. E é tudo modularizado. Você imprime quantos você quiser, vai montando as suas coisas. E vieram, eu acho que vieram o caro vai 12, ser a impressão, né? O caro vai ser a impressão. Você tem que imprimir na melhor qualidade possível da sua impressora, porque é de altíssima qualidade. Ou numa gráfica rápida. Que também é caro. Sabe que eu não sei o que sai mais caro? Em casa ou na gráfica? Na gráfica eu vou pagar uns R$3. Se for a 4, uns R$3. Eu dei sorte, meu padrinho é dono de gráfica. Oba! E seu padrinho não está interessado numa parceria com o VTT assim? A gente pode pensar, né? Jogar um chaveco. Patrocínio em produto, não precisa nem de dinheiro, sabe? É produto só. Dá um desconto para os funcionários da Terceira Terra. Isso eu recomendo, tá? A WorldWorks Games ela tem vários tipos de cenário diferente. Elas têm, por exemplo, tem uma Mayhem City, que é para supers ou para aventura cyberpunk. Eles têm 3, 4 tipos diferentes de dungeon. Eles têm nave espacial. Tem vários tipos de cenário. E são todos baratos e vale a pena conhecer. Agora, tem outros mais simples, né? Tem os Dungeon Tiles, do D&D, que eu acho que uma grande falha. Eu comecei a mexer, eu parei porque eu vi que não tinha espaço, que o meu apartamento é do tamanho dessa sala aqui. Eu tenho muito isopor sobrando lá. Eu guardei de quando veio a geladeira, sabe aquelas tiras laterais da geladeira? Então eu devo ter uns 8, 10 metros de isopor, de 1 polegada, guardado. E lisinho, sabe? Não tem aquelas dobrinhas nem nada. Eu pretendo fazer uma coisa que eu sinto muita falta. Eu não sei se mais alguém notou isso. Quando você monta os Dungeon Tiles, a gente joga o D&D com Dungeon Tile, na hora que você monta as dungeons, especialmente quando você tem um corredor, que vai de uma sala para outra, não parece estar no corredor. Parece que você está numa ponte, porque o tile é muito grosso. Ainda mais que a gente joga aquele feltro em cima para não sair dançando o tile, parece um corredor. O que eu estou experimentando? Eu estou experimentando com um lápis de cor aquareláveis, pintar uns isopores. Estou fazendo um módulo 2x2, assim. Pintar uns isopores e fazer como se fossem muros. Sabe? Meio fingindo fazer. É um trabalho de cão, né? Você fazer as tijolinhos assim. Um trabalho de preso. Mas eu estou fazendo porque eu gosto disso. Faz anos que eu não mexo com trabalho manual. Eu acho divertido pra caramba. Assim que eu tiver espaço, eu pretendo fazer um monte de módulo de parede para colocar em volta dos tiles, sabe? Para dar mais essa sensação de claustrofobia, de que as miniaturas estão dentro do lugar. Agora, a minha mulher levantou uma questão importante. A hora que ela me viu fazendo, ela falou assim, mas a hora que vocês estiverem jogando, não vai ficar confuso? Não vai ficar difícil ver a sua miniatura? Você não vai ter que ficar levantando o tempo todo para olhar a miniatura, que vai ter um muro, né, em cima. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, porque eu fiz com 2 polegadas, são 5 centímetros de altura, né? Eu fiquei pensando, talvez dê. Mas a única maneira de saber se vai dar certo é testando, né? Então, onde a gente testa. E tem, para quem joga Savage Worlds, a própria Pinnacle tem na internet uns mapas básicos para jogar Savage Worlds. Acho que o Savage Worlds usa quadrado, mas acho que eles têm versão retangular também. E, dependendo da aventura que você comprar ou que você baixar, vem também mapas, porque o Savage Worlds... Ele recomenda, não é obrigatório, ele recomenda que combate seja feito com miniatura. Agora a vez da Mônica. Vez da Mônica. Fala aí um prop. Rouba da lista do Ivar. Por exemplo, a gente não precisa falar só de miniatura, jogo de miniatura. Eu tenho 3 aqui que... Não, tem outras coisas. Vamos falar de coisas mais exóticas, né? A gente está no básico primeiro. Estamos no feijãozinho com arroz. Enquanto ela está lendo, eu vou falar mapas. Isso. Acho que para quem gosta é um tesão criar um mapa, criar um mundo, desenhar localidades. E eu fiz vários testes com tipos de papéis. E o que eu achei mais satisfatório e barato de fazer é com papel craft. Você compra em rolo, você compra em lojas assim, que ele tem uma textura meio... não chega a ser um pardo, ele é bem rústico.
baratinho, e você... Parecido com papel de embrulho, né? Isso. E você pode usar ou canetas de nanquim, que é barato, mas é aconselhável que você use lápis, B6, B2, até B3, para fazer os desenhos. Você consegue fazer até sombras, né? Você risca com B6, depois passa o dedão, ele fica uma textura legal, e você pode construir mapas do que você quiser. O que eu gosto de mapa é que dá para os jogadores um senso de perspectiva, especialmente em aventuras em que você viaja muito. Por exemplo, você vai estar jogando uma aventura de, sei lá... Caminhoneiros do Inferno. Vai viajar, Rota 666, por exemplo, você vai viajar pelos Estados Unidos. Você abre um mapa, você tem noção de perspectiva. Apesar de que mapas reais, dá para, tipo assim... É meio que real, tipo assim, você está acostumado, né? Uma vez que eu usei mapa muito legal, foi uma aventura de Mortais do Mundo das Trevas, que o pessoal estava na Guiana francesa, então eu peguei daquele... peguei de um atlas, assim. Almanac Abril? Era da Folha de São Paulo, que tem uns mapas de satélite, assim. Só daquela região, dá para ter uma noção muito boa, assim, de escala, de dimensão, mas a melhor parte é no mundo de fantasia, né? Que você tenha a noção de escala, de que vocês estão viajando, estamos aqui, estamos ali. Uma coisa que eu adorava fazer, minha tia nunca soube que eu fiz isso, que eu fazia isso porque ela viajava no fim de semana. A minha tia tinha no escritório dela, eu morei com a minha tia em 96, para estudar em Rio Preto. Ela tinha uma mesa daquelas gigantes de escritório de advogado, com aquele tampo de vidro. Sabe? Sei. E eu enfiava o mapa de Forgotten Realms para jogar no fim de semana. Eu enfiava, minha avó não estava nem aí, a gente jogava lá. Minha avó estava satisfeita com o fato de eu não estar saindo, entendeu? Meus amigos estarem indo para casa. Então a gente se fechava no escritório, passava 6 horas jogando D&D, eu enfiava o mapa do Forgotten Realms por baixo do vidro e marcava com aquelas canetas de... Não é hidrocor? Retroprojetor? Caneta Não, retroprojetor permanente. Isso, aquelas de lousa branca. De lousa. Isso, aquelas que você limpa com um pano, né? Mascava no vidro. A retro você consegue limpar com álcool. Mas mancha. A retro mancha. Não, eu usava canetinha... de lousa branca. Caneta de lousa branca. Então, eu usava pincel atômico. Tinha que limpar depois com solvente, mas a de lousa branca... Na época eu não sabia que tinha um que saía só com um pano, né? Que era o de pincel atômico. Isso é legal, cara. E eu marcava onde as viagens dele estavam indo, entendeu? Era super divertido. Era bobeira, mas era gostoso pra caramba. Uma coisa gostosa também é foto, desenho dos personagens. Tipo, ilustração, assim. Isso. O DM puxa um papel assim, ó, vocês vão enfrentar este cara e mostra também. A ilustração. Eu ficava horas desenhando até o detalhe das armas, de como funcionava cada sisteminha. Assim, Todo jogador de RPG desenha amador, né? Vocês estão falando com esse cara que é o delegado de não sei aonde, né? Você está falando com esse cara que é o barman. É muito bom para visualização de várias coisas, assim. Nossa. Então vamos expandir esse lance de foto. Tem uma aventura que nós vamos jogar, que é uma aventura que esqueci o nome agora, um dos 2 apresentadores do Role Playing Public Radio, ele fez uma aventura de Call of Cthulhu, que é a primeira aventura que eu vou mestrar para vocês quando a gente for jogar Call of Cthulhu. E no começo da aventura, para cada jogador é entregue uma pasta de briefing da missão. Né? Cada um tem lá a fotinha dos cientistas que você tem que salvar, dados da missão, importância, não sei o que, alguma informação para você e tal. E o que ele fez? Ele fez mesmo, pegou pasta parda, super barato, você acha aos montes, e fez mesmo uma folha de papel assim, com uma fotinha de um cara, pegou na internet, foto de algum velho assim, e entregou para cada jogador. Pô, e aí tinha legal, dados, né, da missão para cada jogador. Isso é um detalhe bobo, mas imerge o jogador na ação na hora. Você dá alguma coisa para as pessoas pegarem. Isso você cria uma conexão física com o universo do jogo. Nem sempre dá tempo de fazer, nem sempre está inspirado, você tem tinta na impressora para fazer isso. Mas se você tiver condição de fazer... Você tem caneta, cara. Para imprimir 6 cópias de relatório para jogadores Não, depende. Entendeu? Então, mas assim, aquela máquina mas era de escrever tipo que tá uma parada. folha só. Massa, você imprime, digita com a máquina de escrever para ficar autêntico, né? Isso, depois xeroca, se for ou 6. pega aquelas fontes antigas, vai no dafonte.com. Lá tem fontes de tudo que é jeito, pega uma fonte de máquina de escrever antiga. Mas tem umas fontes antigas mesmo. Eu fazia isso nas minhas aventuras. Eu fazia isso nas minhas aventuras de Arquivo X. Eu mestrava com um dos meus irmãos com minha prima. E eu fazia todo o começo de aventura, tinha para eles, eu digitava com essas fontes assim. Inclusive fazia a marca d'água no fundo assim, como parecia que era... Sabe quando você tem uma folha pautada e já xerocou tantas vezes que a pauta começa a desaparecer? Sim. Eu achei uma textura dessa na internet, eu jogava no CorelDRAW
e colocava o texto por cima e imprimia aquilo para eles. legal. Fica legal, quer dizer. Então, não precisa ser muita coisa. Na verdade, é legal até você adotar uma postura minimalista. Você entrega um documento, um prop, alguma coisa para o pessoal poder uma pegar. coisa por aventura, porque senão a gente já pode, inclusive, já começar a entrar nos exageros. Tem exagero. Tem nego que vem fantasiado jogar. Isso fica ridículo. Isso, na verdade, ao invés de imergir os jogadores, você põe mais, obviamente ainda, a ideia de que aquilo é um jogo. Porque eu quero ver o fantasiado jogar, né? Se o cara tiver um detalhe, tipo, teve um jogo que eu interpretei, um mafioso italiano. E no meio, assim, no meio do jogo eu saí pra ir no banheiro e eu peguei um óculos Ray-Ban do meu pai. Foi muito engraçado, que eu cheguei na mesa, assim, comecei a olhar, olhei, vi que todo mundo estava com atenção pro mestre, eu coloquei o Ray-Ban e fiquei quieto na minha. Na hora que o pessoal olhou, eles viram o personagem. Falaram, não tira o óculos não, tá legal pra caramba. Eu falei, então, beleza, vou ficar de óculos. Teve uma época que eu mestrei usando um manto de mestre. Eu morava sozinho e a lâmpada da sala de onde a gente jogava na mesa redonda, e a lâmpada, eu conseguia puxar o fio assim, saía quase 2 palmos de fora você vê como é que bem feito. Você vê como é que bem feito. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi, cara, e tinha um buraco, não tinha nem o soquete, sabe? Eu falei, nossa, que legal, né? Quando eu fui colocar o soquete, que eu fui parafusar, eu vi que o fio saía tipo mais de 2 palmos, assim, da parede, do teto. Falei, escrevi essa minha mesa de pôquer. Mal sabia eu, virou a mesa de RPG, que eu puxava só aquela lâmpada, metia uma lâmpada amarelada, e a gente ia jogar D&D ali. E eu tinha um manto que a Luciana costurou para mim, para eu ir fantasiado de Jedi numa festa aqui em Ribeirão. Não lembro onde, quem, quando, como, mas foi uma festa fantasia que eu fui de Jedi. E quando eu vesti o manto para experimentar, ela olhou e falou assim, nossa, mas você está parecendo um mago dos seus livros de fantasia. Vai ver na hora. Eu falei, isso aqui vai virar um manto de mago certinho. Eu colocava um boné para o manto ficar bem na frente. Eu tenho esse manto até hoje. Colocava um cinto para fechar, porque ele não tinha zíper, né? E eu mestrava vestido daquilo. Franca era frio pra caramba, né? Então era legal. E não amassava, porque era feito de Oxford, aquele tecido. Eu costumava, algumas raras vezes, raras não, até que eu fiz bastante vezes, eu jogava tudo à luz de vela. Isso me cansa um pouco. Legal. O pessoal lá em Franca adorava jogar lobisomem e vampiro à luz de velas. Eles iam nessas lojas de macumba e compravam aquelas velas recicladas. Que era Pretas, vermelhas. Exatamente. Você compra por quilo, né? É. E aquilo era um saco, porque eu não conseguia constar minha ficha. Eu tinha que levar uma lanterna. Porque eu não conseguia constar minha ficha. Mas depende do tanto de vela. Não. E outra coisa, a gente jogava Depende de Mas aí lugar muito também. já fica a mesma coisa que uma lâmpada. E eu joguei. Não, mas fica um clima diferente. É igual fica um clima de funeral, né? é igual o Você fala jantar o cheiro. medieval. Sem Não. falar o cheiro. Falar o também. cheiro. É. E- Mas o jantar medieval ficou legal. Porque, E dava assim, sono. O jogo dava sono. Tinha, assim, além das velas, que tinham várias no ambiente, e assim, o ambiente tinha as 4 paredes, então ficava aquela penumbra, havia também algumas luzes indiretas ali. Não é, Arthur? Não, era só Estão luz de vela. cobertas. Não. No primeiro não tinha? Nenhum Então, dos retiro o dois. que disse, tá? É tudo à luz de vela. É porque eu não usava só vela em candelabros na mesa. Eu espalhava velas pelo lugar. Então dava uma impressão que o lugar estava bem iluminado. Certo. Então é diferente. Quem tiver dúvida, quem quiser conhecer como é que foi o jantar medieval do ano passado, vai ter um link no show notes também, hein? A gente Vai ter, né? A gente coloca lá no Pro RPG Clube. Uma coisa que então usar, tipo, o Marcelo tá falando negócio de carta com a letra de máquina de escrever. Uma coisa que eu já fiz também para ajudar mestre foi pegar papel, ou papel pardo, que é mais fácil, dar uma queimadinha assim em volta, só que eu fazia as letras à mão mesmo. Aquelas letras antigas, eu aprendi a fazer. E eu então molhar no café para ficar com a... Nossa, o café é uma boa dica. Molhar no chá. O que eu quero fazer, o que eu queria aprender a fazer, na verdade, é aquele carimbo. Mas eu ainda não achei como fazer. Limão e vinagre. Não fica legal também? Fazer Nossa. tinta invisível? Tinta invisível com Também. limão. Você espreme o limão, pega um palito, escreve na folha. Um pincel fica mais fácil. Pode ser também. Mas se a pessoa não tiver pincel, pode ser um palito de dente. Ele escreve, depois só é revelado se você colocar na luz ou passar na vela. É que hoje os papéis são todos esses ultra brancos, né? Mas antigamente o papel que amarelava, você passava limão, solução de limão e vinagre, bebia um algodão com limão e vinagre, passava o papel, amarelava que nem café. Não, eu não consegui essa proeza. Então, só com café. Porque esse papel branquíssimo já não dá certo mais. Tem outra coisa que eu acho muito legal também, essas lojas que vendem materiais para artesanato,
É aqueles baúzinhos de madeira. Agora tá bem baratinho e tá bem fácil de achar. Você compra por R$2 aqui em Ribeirão, R$3, dependendo do tamanho. E eu acho muito bacana, assim, você encontrou uma caixa, você coloca a caixa na mesa e deixa as pessoas decidir o que vão fazer com aquilo, abrir, ver o que tem dentro ou não. Isso eu acho muito legal. Já, de visual, a gente pode passar para áudio. Não, tem um outro antes. Tem mais visual? Não, antes de visual. Tem mais visual? Tem. Por exemplo, uma coisa que a gente tem usado no jogo da 4ª edição, mas que assim, eu já vi sendo usado desde o tempo do Dragon Quest, que era aquele D&Dzinho simplificado, era os objetos, as armas, especialmente os que tinham propriedades mágicas, vinha um card com a figura e com toda a informação relevante sobre aquele artefato. Então, uma impossibilidade de você montar uma miniatura, uma maquete de alguma coisa, o que demora um certo tempo, o negócio ficar legal. Então, você trabalhar com esses cards, distribuir para os jogadores o que eles encontram, também é uma outra opção para você dar alguma coisa que seja mais tangível mais do que palpável, só falar. né? Anota na sua ficha o seguinte, você achou isso, isso, isso. Então, você dá um cartãozinho com toda a informação relevante, é um passo a mais, eu imagino. É interessante. Antes da gente falar de áudio, tem uma coisa que eu fiz muito tempo, principalmente com Mago, que são enigmas. Que eu pegava as magias que eles tinham descoberto em tomos ou nos livros, e eu usava um sisteminha que é bem simples, que algumas pessoas eu sei que vão lembrar, outras não sei se conhecem, chama Zenit Polar. Ah, sei. Que você pega a primeira palavra, cada letra e troca. Por exemplo, o Z vira P, o E vira O. Então, Zenit e Polar. As letras vão se trocando. Quem leu o Código da Vinci lembra que era cifra de substituição. Isso. Aparece logo no começo do livro. Eu conheço isso de um livro infanto juvenil. Quem é que escrevia? Pedro Bandeira, Droga da Obediência? Exatamente, só que era tênis polar. Isso, tênis polar. Que você pode usar ou o texto de trás para frente, ou uma charada dessa. É que eu colocava essa charada e ia dando as dicas conforme o tempo ia passando. Você descobriu as primeiras palavras. Por exemplo, você descobriu ZE e PO. A pessoa ia tentando montar. Para mexer um pouco com a cabeça dessas pessoas. Vamos falar de música? Música, trilhas. Música é um problema. Por quê? Porque, bom, em primeiro lugar, todos esses props que a gente está falando, menos é mais. Como a gente falou, você começa a colocar demais, você enche o jogo de tralha. E você não joga. Você não joga, você perde justamente aquilo que você quer, que é essa imersão, você tem props demais. E música é um problema. Neguinho gosta de ligar a música, vamos jogar Vampiro, põe a trilha sonora do Drácula de Bram Stoker e deixa tocando. Não importa que música que toca, e a música nunca vai bater com o clima. Música, você quer usar, é muito legal, especialmente em cenas de ação. Só que você tem que preparar. Você tem que saber que, beleza, eu vou colocar... Preparei 3 faixas, eu vou colocar em loop aqui, eterno, para tocar durante o combate, por exemplo. Ou eu já sei que vai ter uma cena dramática de alguém morrendo. Então, beleza, vou colocar essa música aqui em loop, mas tem que tomar muito cuidado com a música que você escolher, ela tem que ser baixa, para não atrapalhar, porque imagina jogando um combate de 2 horas, vendo a mesma música de novo, enche o saco. E o Damien não pode perder tempo com isso, ele tem que já estar na... Agora tá fácil com esse hoje tem notebook, tocador de MP3 com tela de toque. Mesmo assim, o timing da aventura é diferente do timing da música. Ah, sim, com certeza. O tempo da pessoa pensar, o jogador descrever a ação, às vezes, consultar a ficha, pensar no que vai fazer, se é um grupo grande... A faixa já acabou e você não chegou na ação da metade do grupo ainda. Tá? Eu já usei muito música, geralmente para encerrar um jogo. O jogo está acabando, tem aquela parte que é a narrativa do que aconteceu com todo mundo, vocês venceram o vilão, voltaram para casa. Eu costumava colocar uma música. E música de combate eu parei de usar, porque estava virando muleta. Eu não estava mais conseguindo colocar aquela velocidade, fazer um combate frenético, sem música, porque todo mundo estava acostumado com a música. Então eu tirei música porque estava virando muleta. Estava sendo obrigatório. Né? Acho que... Você usa música, Arthur? Eu já usei mais. Hoje não uso tanto, não. Tem alguns programas de computador que você coloca, que nem um que eu uso aqui, que você coloca músicas pré-setadas nas teclas do Note ou do computador. Aí você pode colocar efeitos, né? E de música a gente pula para efeitos especiais. Efeitos especiais. E isso é legal. Quando eu mestrava Ravenloft, eu usava bastante. Até porque tem
uma aventura chamada A Light in the Belfry, que acho que é a aventura que morre o Van Helsing. O Van Richten. De Ravenloft. Eu não lembro se é essa mesmo. Mas vem um CD com efeitos, com uns 30 faixas, não mais, acho que umas 50 faixas de efeitos sonoros. E até CR na época estava lançando muito CD. O Red Seal saiu com CD, o First Class saiu com CD, essa aventura saiu com CD. Vinha, acho que umas 50 faixas de efeitos sonoros que você colocava em certos momentos durante a aventura. A aventura te dizia quando usar. Você entrava no laboratório, tinha os efeitos sonoros de fundo do laboratório. Tinha isso, cara. Nos livros Caramecos, Caramecos tinha coloca mesmo. faixa 32. É um clipezinho de quê? Meio minuto, 1 minuto? Era coisa de 30 isso, segundos. Esse A Light in the Belfry, que é dificílimo de achar, você encontra só pelo peso dele em ouro. Você colocava, e era assim, por exemplo, eu lembro direitinho disso, do laboratório. Você entrava no laboratório, começava a faixa de barulho de laboratório, de coisa borbulhando, de vidrinho, sabe? E você colocava baixo no fundo, deixava repetir, enquanto você estava nascendo no laboratório, estava aquele barulhinho. Você acreditava que estava no laboratório, sabe? Isso é legal porque não depende de intervenção. Isso. Você deixa rolar o negócio e acabou. Exatamente. Aí tinha som de, por exemplo, tinha uma hora que os jogadores iam ouvir, agora eu não lembro, um grito no fundo do corredor. Aí tinha o grito, cara. Era muito louco, era um grito horrível, assim, autêntico pra caramba, sabe? Tinha umas coisas muito legais, assim. Mas eu também uso com parcimônia. Acho que um ou outro. Eu jogo aventura de terror. Porque você tem toda aventura também, né? Porque aventura de terror é importante porque às vezes tem que dar um susto no jogador. E como é que você assusta alguém narrando? Como é que você põe aquele susto, que nem no filme A Múmia, que tá a hora que eles acham a múmia, que ela não está ressuscitada ainda, mas já está começando a ficar mais carnuda, que a hora, eu não lembro que alguém abre o livro dos mortos, eu acho, que a múmia, ela pula na frente da tela e dá um gritão. Como é que você faz isso no jogo de RPG? Você põe algum efeito sonoro de algum barulho. Você começa a falar bem baixinho, depois... Faz tanã, né? E o mundo pula. Aí você tem que ver também a sua habilidade de conseguir manipular os controles do CD player no escuro, embaixo da mesa. Call of Cthulhu, agora, é por isso que é bom usar uma ou duas. Você prepara aquelas duas músicas. Por exemplo, você tem... Recentemente eu ouvi uma sessão de jogo do Role Playing Public Radio, que a hora que eles chegam numa estação de TV, que eles estão investigando um programa de infantil, assim, que na verdade é uma coisa meio tenebrosa, assim. A hora que eles chegam na estação de TV, o cara colocou o Ross Payton, que era o DM, colocou uma musiquinha, tipo musiquinha de rádio, de musiquinha de criança no fundinho, assim, sabe? Umas coisas assim. Só que ele tirou a qualidade do áudio. Lembra dessa? Ele jogou para 32 kbps. Happy Tree Friends? Nossa. Ele jogou uma música... Era umas meio de carrossel, sabe? Ele jogou para 32 kbps, a 16 kHz. Vai ficar bem ruim mesmo, sabe? Música tocada por telefone. Umas coisas assim. Uma coisa que eu já usei... Isso eu ouvi falar no podcast norte-americano também. Já viram falar de rádios de números? Não. Cara, é sinistro. Tem umas rádios nos Estados Unidos e em alguns países da Europa que elas duram pouco tempo. Elas ficam alguns meses transmitindo naquela frequência, geralmente ondas curtas, depois para e vai para outra frequência. Ninguém sabe o que é. São rádios com uma voz, geralmente meio mecanizada, reproduzindo uma sequência interminável de números. Só isso que a rádio toca, fica assim: 8, 2, 2, 15, 9, 8, 7. E fica assim, cara, é muito sinistro. Cara, isso é meio Lost, sabe? Primeiras temporadas. É verdade. E dá pra usar. E você acha essas transmissões na internet, cara. E a gente é um sinal ruim, porque eu acho que isso daí é teste de coisa de rádio amador, cara. Então, ninguém conseguiu. Eu estava lendo uma entrada no How Stuff Works, eu acho, sobre isso. Ninguém conseguiu triangular onde fica. Ao longo dos últimos 40 anos, centenas dessas rádios foram catalogadas, geralmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Ninguém nunca conseguiu triangular, porque elas são de ondas curtas, mas duram pouco tempo. Nenhum órgão do governo jamais pronunciou sobre isso. Especula-se que possam ser códigos para espiões. Entendi. É o que especula, mas pode ser também só rádio, teste de rádio moderno, mas ninguém nunca encontrou um documento dizendo que essa prática é usada, tal. Então assim, cara, procura na internet, você vai achar essas rádios. Escuta à noite com as luzes apagadas. É uma das coisas mais tenebrosas que eu já vi. E é uma voz meio automática falando números. É aquilo que a gente falou em alguns episódios sobre
dar medo nos jogadores, essas coisas assim. Você começa a tocar essa transmissão, a pessoa não sabe o que é, e o medo do desconhecido começa a tomar conta. Mas você não precisa, vamos falar de luz então, você não precisa apagar a luz para fazer uma aventura de terror. Eu já fiz aventura de terror no quintal de casa, enquanto minha mãe lavava roupa e o cachorro mastigava alguma coisa. Eu fiz os jogadores de dia, no sábado, eu fiz os jogadores sentirem medo. Eu narrei um pesadelo por um dos jogadores, que quando acabou o pesadelo, ele olhou em volta e falou assim, caramba, eu tinha sido onde é que a gente estava. Porque o cara entrou no personagem, entrou na aventura. Exatamente. Tudo que você precisa fazer é narrar direito. E o jogador se comprometer. Você não precisa apagar a luz, colocar vela para correr o risco de pôr fogo na casa, sabe? Dá para jogar uma aventura de terror com luz acesa de dia. Mas não é importante. Ajuda, mas não é importante. Sabe o que você vai fazer se você ficar jogando aventura de vampiro com a luz apagada toda noite? Você vai fazer os jogadores dormirem. Eles vão começar a ficar com sono. Você vai fazer a alegria dos oftalmologistas da região. Também. Recadinho rapidão. Hoje é terça-feira, dia 29 de junho, e daqui a 4 dias, eu, o Ivar e a Mônica estaremos na RPGcon, zanzando por lá, jogando RPG, dando palestras, gravando algumas coisas. Eu vou levar 15 camisetas da Terceira Terra, pretas e de malha fria, que é aquela malha que não amassa muito, para vender durante o evento. Essas camisetas estarão comigo, vão ser 5M, 5G e 5GG, e cada uma no valor de R$20. Quem quiser já reservar uma, é só twittar para @3aterra, ou então me procurar durante o evento. No sábado e no domingo de manhã, eu vou estar jogando RPG lá na área de mesas de jogo, com o pessoal com quem eu costumo jogar via Skype, e no resto dos dias, podem me achar, ou o Ivar, ou a Mônica, andando pela RPGcon. Repito, serão 15 camisetas para vender durante o evento. É só me procurar por lá. Então tinha o Gonzo nos Muppets filmado mesmo, Muppets animados. Tinha, ele era peludo, azul, também tinha o nariz todo pra baixo. E ele tinha uma trupe de galinhas, cara. Verdade. Chamava ele de galináceo. Ele é uma galinha azul, né? Ou uma tentativa, sei lá. É um galináceo, né? Eu não sei que o Gonzo... Não era um galináceo. Não, eles chamavam ele de galináceo. Ah, tá. É porque eu nunca assisti os Muppets, eu assistia Muppet Babies, que era aquele desenho. Eu fui conhecer o Muppets já mais velho nos filmes que o SBT passava. Eu também, só que depois eu fui atrás dos filmes dos Muppets também. Meus pais, que assistiram vários, começaram a alugar pra mim e pro meu irmão também. É que nem Vila Sésamo, as pessoas falam muito de Vila Sésamo. Eu nunca assisti. Mas é não bom, por cara. causa da idade, mas é porque na época em que passava Vila Sésamo, eu morava nas bimbocas, assim, Nos ermos. Sabe o curva de rio do Brasil, assim, que pegava, assim, Globo e SBT e olha lá. Eu lembro que a gente mudou, eu tinha quantos anos? 6, 7 anos a gente mudou pra Bahia. O meu pai gravou num VHS alguns episódios do Jaspion e alguns episódios do Changeman, porque não tinha manchete lá. Uns tempos, hein? E crianças já viu, né? Você põe um DVD pra criança hoje, assiste até o DVD furar. Quando era criança a gente fazia a mesma coisa. Tem que ficar com um assistir buraco no sempre, meio. tem que assistir sempre aquele. Você colocar outro, não, tem uma amiga minha lá do trabalho que ela tem um sobrinho, só assiste Nemo. Se colocar, vamos assistir a Cinderela. Não, é Nemo. Não, e chega ao cúmulo assim, vamos assistir a Cinderela. Leva a Cinderela, começa a passar, ela começa a olhar assim pra TV, começa a chorar e fala, não, Nemo, eu quero Nemo, eu quero Nemo. Aí a pessoa, a cunhada dela leva, vai na locadora, o cara da locadora até já sabe. Que é o Nemo, né? Mais fácil comprar já. Mais fácil comprar esse DVD. Mais barato. É igual minha irmã tinha tara por Goonies, cara. A fita do Goonies vivia em casa. Era absurdo. Né? Mas era muito bom o Goonies. Era muito bom. No meu tempo, quando eu era criança, assim, minha mãe conta, e eu me lembro vagamente dessa cena, que eu e meu irmão, a gente era assim, viciado na história dos 3 porquinhos. Minha mãe sentava, contava a história pra gente, a hora que ela parava pra tomar um ar, a gente continuava a história, sabe? Porque a gente tinha ouvido tantas vezes ela, e a gente sabia exatamente o que vinha depois.
Mas deve ser alguma coisa interessante no processo de aprendizado das crianças. Não, né? mas toda criança aprende por repetição. Você lembra dos... Teletubbies. Sim. Tinha que fazer um negócio e falar... Não precisa nem Teletubbies, cara. Depois que alguém me falou isso, não sei se foi até você, eu fui numa missa. É pura repetição, cara. Olha, Arthur, você não é espírita, o que você tá fazendo uma missa, cara? Você não, vai lá aloprar, né? Não, é porque assim... Eu fui ver se queimava na porta. Na verdade, eu sou espírita, mas a empresa que eu trabalho é extremamente católica. E eu sou o jornalista da empresa. O que o jornalista tem que fazer? Tirar foto e fazer matéria. Então eu fiquei a missa toda tirando foto, blá blá blá, depois entrevistar o padre, essas coisas. Eu, até um tempo atrás, morava no meu prédio um rapaz que ele era de alguma denominação evangélica, que eu não sei qual é, também não faço questão de saber. Alguma coisa evangelical dos santos dos quadrângulos redondos. Acho que era a igreja quadrangular do triângulo redondo. Né? Do jeito que você tem em moda hoje em dia. Mas enfim. O que acontecia? Ele chegava em casa por volta, acho que ele trabalhava em banco, ele chegava em casa por volta de umas 5 da tarde, eu creio assim, e chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia, depois de fechar a porta, era ligar o aparelho de som dele e colocar alguma música da igreja, né, que ele ia lá, enfim, passar o tempo. Eu acho que assim, a coleção dele, a coleção dele, eu acho que devia ter assim, chutando alto, devia ter uns 3 CDs assim, sabe? Com músicas repetidas, né? Você tinha mix de cada uma. Você tinha um CD normal, um CD acústico e o CD de remix. O Jesus é o Senhor by Kennedy. Nossa. Jesus é o Senhor by não sei quem. E assim, até aí não tem nada de mal. Acho que a pessoa tem o direito de ouvir a música que quiser. O que ela não pode fazer é forçar o prédio inteiro a ouvir a música que ela quer ouvir naquele momento. É verdade. Tá. Eu fiz isso uma vez no outro prédio, nesse prédio que estou morando agora, pelo menos pelos próximos 6 meses. Só que eu estava no apartamento da frente, agora eu estou no apartamento do fundo. O quarto era bem debaixo do salão de festas. O quadrado de festas. E teve um povo que... Caixinha de festas. Teve um povo farofeiro que começou uma festa no sábado de tarde e varou a noite, varou o dia e foi até o domingo, né? E de manhã cedo, os caras tocando sertanojo. Daqueles mais vagabundo mesmo de... Seu guarda, eu não sou vagabundo. Umas coisas assim. Claro. Cara, eu não tive dúvida. Na verdade, a ideia não foi minha. A ideia foi da minha mulher. Ela falou assim, cadê aquele seu CD de metal? Aí eu falei, beleza, tá aqui. Vamos ver. Pega o mais pesado que você tem. Eu peguei Manowar. Colocamos no som, colocamos as caixas do mini system lá fora, virados para cima na sacada e ligamos, fechamos a sacada pra gente não ouvir e ligamos no máximo. Velho, tremia a janela assim da sacada. Precisou tocar uma música. Fez um silêncio no prédio, assim, sabe, parecia que as pessoas tinham morrido de tão silencioso que estava. Mas essa repetição religiosa não tem a mesma função de religião de criança, de repetição de criança. A repetição de criança é para ela aprender mesmo, porque a criança aprende através da repetição. A repetição religiosa, ela tem a ver com... não é hipnotismo, como é que chama? É tipo quando você medita, você entra em transe. Sabe, você repete, você reza o Pai Nosso, você entra em transe. O padre manda você rezar 20 Pai Nossos, você vai perder a conta, velho. Porque no terceiro, você viaja, entendeu? Você vai repetindo aquilo que você tem que estar acostumado, né, com o Pai Nosso. Você nem sabe, tem muita gente que nem sabe o que significa, mas repete, né? Terço, não, mas não é importante saber o que significa. O importante é você repetir até que você entra num transe. Você entra naquele estado de espírito mais calmo, mais... Eu não sei, nós não temos mais psicólogo na Terceira Terra, não sei explicar direito, mas... Tem um lance com esse transe. É que nem qualquer tipo de meditação de religiões esotéricas, entendeu? Aquele sabe? É para você entrar em transe e meio que sentir alguma coisa, né? Que ninguém lembra de sentir. Igual Aí por isso que tem o levanta e senta, né? Para você, se estiver quase dormindo, por favor, coisa de pé. Aí se você vê, agora todo mundo ajoelhado, né? Para sofrer um pouco. Mas isso nunca funcionou comigo. Eu entrava em estado de... Sono. Não, eu ficava ansiedade, assim, pra acabar logo, sabe? Pra acabar logo? Você queria abraçar todo mundo, né? Não, eu contava logo os Pai Nossos pra acabar logo. Não, mas ó, eu 19 já. A família da minha mulher é muito católica. Então, todo feriado religioso, nossa, eu tô virando as pra descer a vodka. Vodka do capeta aqui. Black Vodka. Black Vodka. E... todo feriado que a gente vai lá, tem que aguentar aquelas missas de 3 horas de Páscoa, missa de 4 horas de Natal, essas coisas. E, nossa, velho, que
altura que é aquelas missas gigantes. Cara, depois que inventaram o iPod e que você pode levar o videozinho pra assistir lá no canto, meu. Cara, eu não tenho a menor vergonha. Eu vou com a maior cara de pau, eu abro um livro e fico lendo. Pego eu sempre tenho um pocketbook na bolsa. Eu não quero nem saber, cara. Eu abro um livro e fico lendo. Cara, eu já fico fora. Ou fico lá no fundo. Não, eu faço questão. Eles ficam, porque os pais do Luciano ficam enchendo. Luciano tá nem aí. A Luciana é cientista. Também. Mas eu fico. Os pais ficam enchendo o saco, porque eles ficam meio assim, entendeu? De não ir na missa. Então eu falei, beleza, eu vou. Mas eu vou ficar lendo. Não, eu fiquei sabendo que a missa de lava-pés demora 3 horas. Umas coisas Imagina, assim. 3 horas na missa. Não, gente. No mundo de hoje, que as pessoas querem as coisas cada vez mais rápido, que tem curso de 3º grau de 6 meses, nem que fazer de 3 horas. Podia ter uma versão resumida. Uma versão de missa pra rave, assim, né? Boa. 15 minutos. Não, acho que podia ter versão de missa em pastilha, sabe? E você pega uns caras igual eu, que não tem paciência de chupar a bola até o final, mod no meio pra acabar logo, né? Uma coisa que vai fazer muito sucesso no futuro, quando a gente começar a colocar chip na cabeça, né? Você vai colocar o chip na cabeça e falar, I know Kung Fu. Aí eu coloco o chip na cabeça e falo, acabei de ver a missa de Páscoa. Uma outra coisa que eu estava vendo hoje, cara, que eu achei muito engraçado, corrente. Essas correntes que mandam por e-mail. Nossa, mas foi um e-mail engraçado, que contava uma história de um cara que foi pra África em 92, negócio assim, e ele encontrou um elefantinho com uma pata levantada. Essa é boa que eu já recebi. Né? Uma pata levantada, e ele foi lá todo cuidadoso, e tinha um pedaço de madeira na pata do elefantinho, ele foi com um canivete e tirou esse pedaço de madeira, o elefantinho colocou o pé no chão, olhou para ele assim, encarou fixamente. Foi aquele momento eterno para ele, né? Que ele pensou que ele ia morrer. O elefantinho soltou um pum. Soltou fez um ruído com a boca. Que barulho tem um nome pro barulho do elefante? Tá, soltou o barulho... Ganido. Isso, alguma coisa. Tem. Como vocês mesmos, em língua portuguesa tudo tem nome, né? É verdade. E foi embora. Trombido, né? Porque pela tromba. Isso assim, passaram-se 15 anos depois, o rapaz estava O elefante fez um balido. O rapaz estava num zoológico, contou lá o zoológico lá que ele estava. Ele foi ver Sempre é real, porque isso aconteceu comigo de amigo. Isso, ele foi ver os elefantes. De repente um elefante parou, encarou ele e levantou a pata. E começou a bater a pata no chão e fazer o barulho de elefante. Que a gente não sabe o nome. Qualquer que seja o barulho do elefante. É o barulho de... O cara ficou tão emocionado com a cena, assim, que, nossa, aquele elefante que eu salvei. Elefante. Ele pegou, largou o filho dele, que ele estava com o filhinho, levando o filho no zoológico, pulou a grade, foi lá, olhou para o elefante encarou ele fixamente, ele pegou e deu um abraço no elefante, assim, com aquele abraço carinhoso, né? Porque o elefante nunca esquece. Isso. O elefante pegou a tromba dele, assim, enrolou nele, assim, carinhosamente, jogou ele na parede, começou a pisotear, destruiu o cara. Não era o mesmo elefante. Nossa, que horror. O cara é muito bom, cara. Pra falar assim, pra esses caras que ficam enchendo o saco com essas correntinhas, essas correntes crica, com o final feliz. Esses PowerPoint que demora pra baixar, e só tem foto de criança, flor, musiquinha, dizendo que o mundo é melhor, mas na hora que você fecha o PowerPoint, sua vida continua a mesma coisa. Você olha em volta, tem seu chefe, que você não suporta. As pessoas continuam morrendo de fome. Pois tem aquela secretária fofoqueira do seu lado. A sua vida tá melhor depois daquilo? Então você só conseguiu escapar por 5 minutos. É isso? É isso que você quer? É isso? É isso que você quer? Você quer que a sua vida seja um PowerPoint? Você quer viver dentro de um image bank? É isso que você quer fazer? É tua mãe que mora lá dentro, velho. Tua avó. Vozes. Vozes da terceira.